Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Triunfo do Amor? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like para estar ajudando o nosso canal. Vamos lá! Alonso diz a Maria que lhe dá uma dor na alma vê-la sofrer assim. Maria diz que se sente culpada pelo que está acontecendo. Alonso então fala que nem ela e nem Max têm culpa do que aconteceu. Alonso tenta acalmar Maria. Max diz para Guilherme não se intrometer em suas situações. Guilherme diz que ama Leandra e que ele tem direito sobre ela. Max diz que deu graças a Deus ao descobrir que ele não é filho de Guilherme. Guilherme diz que Oswaldinho não é filho dele. Max diz que irá cuidar dele, pois se sacrificou pelo bebê. Max então pega sua mãe pelos braços e vai embora. Mamãe Lulu está com o bebê. Uns meninos netos dela aparecem e dizem que um senhor com a cara queimada, que na verdade é falso, né pessoal, queria conversar com eles, mas que eles foram correndo para lá por terem ficado com medo. Lulu diz que irá colocar o bebê para dormir. Na televisão passa uma notícia de que estão procurando por um bebê, que é Oswaldo que fez o anúncio para procurarem o neto dele. Mas os meninos deixam a televisão baixa e ninguém ouve. Max leva Leandra para uma casa. Ela pergunta onde está e ele diz que ela está em uma suíte e que ali servirá para ela viver. Max diz a Leandra que seu filho João Paulo está desaparecido. Max diz que já vai e fala para Leandra descansar. Depois que Max sai, Leandra começa a rir e diz até que enfim conseguiu o que queria e que Max a deixará viver como uma rainha. Max diz ao empregado do edifício para não deixar ninguém visitar sua mãe. No hospital, Antonieta pergunta se Vitória disse a Max que está doente. Vitória diz que sofreu um desmaio, que foi o doutor que disse a Max. Vitória fala a Antonieta que Max a apoiou e depois ela sofre chorando devido ao desaparecimento do pequeno João Paulo. Vitória diz que essa é a pior dor que uma mãe pode passar. Vitória diz que já pediu esse milagre à Virgem para encontrar sua filha. Maria em sua casa está inconsolável, pedindo à Virgem de Guadalupe que consiga encontrar sua filha. João Paulo aparece e a consola. Ele a abraça. Maria diz que se o seu filho não aparecer, ela irá morrer de dor. João Paulo pega o Cristo e pede a Deus que não os desampare e que ele conceda o milagre para Maria encontrar o seu filho. O médico diz a Vitória que ela poderá voltar para casa. O médico diz que mandará umas enfermeiras para ajudá-la. Fausto está chorando. João Paulo pergunta o que está acontecendo. Ele diz que está buscando uma maneira porque ele tem culpa de ter roubado o filho de Maria. João Paulo pergunta por que ele diz isso. Ele diz que era sua obrigação cuidar de Maria e do filho dela. Fausto revela que Bernarda é uma pessoa mau e que ela deve ter alguma coisa a ver com o desaparecimento do bebê. Fausto diz que Bernarda é uma assassina. Depois ele vai embora. Vitória chega em casa com Antonieta. Oswaldo a espera com um buquê de flores. Ele dá a ela e todos dizem que estão felizes pela volta de Vitória. Vitória pergunta como estão as coisas e Oswaldo diz que Fernanda está ajudando com as buscas do bebê João Paulo. Na casa de Bernarda, João Paulo pergunta a Bernarda se ela está com o filho de Maria. Bernarda diz que como ele se atreve a pensar uma coisa assim dela. Ela diz que sempre é culpada de todas as tragédias que acontecem. Ela também diz que isso é um castigo divino a Maria, por ela não ter dado a ela o bebê. João Paulo diz que Deus é o amor e o consolo das coisas, e que ele é o Pai. Max pergunta a Helena onde está seu filho. Helena diz que foi ver Maria, mas que não sabe nada do filho dela. E diz também que está um pouco confusa e doente, e que o médico lhe receita muitos remédios com pastilhas de medicamentos. Oswaldo e Vitória visitam Maria. Eles a perguntam como ela está. Ela diz que está bem. Vitória diz que está muito preocupada com ela e pergunta se ela tem notícias. Maria diz que infelizmente não tem nenhuma e em prantos revela que se sente muito angustiada. Depois, Vitória
e Maria se abraçam. Vitória diz que aconteceu o mesmo quando ela perdeu sua filha. Ela diz que tem esperanças de encontrá-la. Vitória diz que aconteceu o mesmo quando ela perdeu sua filha. Ela diz que tem esperanças de encontrá-la e abraçá-la. Vitória diz que não irá parar até encontrá-lo. Maria se pergunta por que está acontecendo tantas coisas para ela sofrer. A bruxa da Bernarda aparece e diz que é porque Maria merece o sofrimento. Leandro conversa com um homem que diz que recebeu ordens de Max para não deixá-la sair e também não deixar ninguém visitá-la. Bernarda diz que Maria é culpada pelo que aconteceu. Vitória diz que, como sempre, Bernarda condena os demais. Bernarda chama Vitória de pecadora e Vicky diz que não irá permitir que ela a insulte dessa forma. Assim, Vitória diz que Bernarda é a maldade personificada e que só serve o diabo. Bernarda diz para Vitória não falar o nome do maligno. Maria fica muito irritada e se enfrenta com Bernarda pelas coisas que Bernarda lhe fala. Maria diz para ela se compadecer da dor dela. Bernarda fala que Maria não merece que ninguém se compadeça dela e que, pelo contrário, Bernarda fala que Maria não irá encontrar nunca o seu filho e Vitória a abraça e a consola e a chama de filha. Bernarda olha com a cara de deboche e diz que Vitória adoraria que Maria fosse sua filha e diz que a única filha de Vitória é a inválida da Fernanda. Oswaldo a enfrenta e diz para ela ir embora. Oswaldo pega-a pelos braços e a leva até a porta. Maria está chorando. Vitória e Oswaldo a abraçam e diz para ela se tranquilizar. Leandra liga para Guilherme e diz que precisa de um favor. Guilherme diz que só se ela voltar com ele, levará uma bebida para ela. Guilherme desliga o telefone. Rodolfo Padilha e Escorpião planejam roubar Bernarda. Guilherme consegue levar uma bebida a Leandra. Depois, eles se beijam. Guilherme vai embora. Oswaldo diz a Maria que estão com ela nessa. Maria agradece e abraça a Vitória. Fabiano diz a Fernanda que ela deveria fazer a terapia e diz que é um dia muito importante para ela e que ele sente isso. Fernanda diz que sim, mas que também tem que ficar ligados com as buscas do sobrinho dela. Vitória liga para Max e diz que estará cuidando do pequeno Oswaldo. Vitória olha para o bebê e diz que cuidará dele e que não irá deixar nada de mal acontecer com ele. Alonso, Maria e João Paulo saem na rua nas buscas do bebê. Depois eles olham a mamãe Lulu no telão. Fabiano ajuda Fernanda na terapia e os dois se divertem. Mamãe Lulu está cuidando do bebê e brinca com ele. Maria agradece a Alonso por ter mostrado a ela. O médico diz a Fernanda que ela está se recuperando cada vez mais e que ela tem chance de se recuperar numa cirurgia. Ele pergunta se ela não irá ao consultório. Nath e João José espalham cartazes na rua. João José diz que Nath tem um grande coração. João José pede Nath em casamento e ela aceita. O povo da rua bate palmas para o casal e os dois se beijam. Fernanda vai ao encontro do doutor Heriberto, que aparece, e diz a ela que gostaria muito de saber o que ela quer fazer. Ele diz para ela não sentir medo e que ele está ali para ajudá-la e para ajudar os seus pacientes. Fernanda diz a ele se não sabe se na verdade quer operar. Pepino diz a Oscar que está preocupado com o que está acontecendo com a família Sandoval. Pepino vê o seu concorrente, Luciano Ferretti, e fica nervoso. Fernanda diz ao Dr. Heriberto que sente muito medo. Heriberto diz a ela que tem que enfrentar as situações com muito valor e coragem. Heriberto diz a Fernanda que há muitas possibilidades e que a operação pode ser um sucesso. Ele pergunta se ela arrisca. Oswaldo pergunta a Vitória como ela está. Ela diz que não está muito bem e que quer acender uma vela para a Virgem. Bernarda diz a Eva que está muito alterada. Ela diz que seu filho está sendo distraído do dever sacerdotal. Ela culpa Vitória. Depois diz que ela tem uma missão de castigar os pecadores. Ela diz que Vitória e Maria não devem nunca encontrar os seus filhos. Depois, Eva fala a Bernarda que João Paulo
é filho de um homem proibido. Bernarda esbofeteia. Escorpião e Padilha conversam. Fausto segue e pergunta o que estão planejando. Padilha e Escorpião fala para ele não se intrometer. Bernarda diz a Eva que o pequeno João Paulo será criado em um ambiente muito melhor e que ela irá ajudar na educação dele. Eva suspeita que Bernarda saiba onde está o bebê e acha que chama a atenção dela. Bernarda diz que não sabe e fala que se encontrá-lo irá dar tudo do bom e do melhor para ele. Depois, Bernarda diz a Eva para procurar Padilha. Maria desamparada, Alonso e João Paulo chegam em casa. Maria diz a João Paulo que esta é a primeira vez que Vitória a tratou tão bem e a chamou de filha. Maria diz que sentiu-se como se fosse sua mãe. Alonso diz a João Paulo porque ele não revela se sabe quem é a mãe de Maria. Maria diz que é porque Bernarda a odeia e Bernarda confessou em segredo de confissão a João Paulo e infelizmente ele não pode revelar. Escorpião e Padilha observam um telão com uma senhora segurando o filho de Maria. Padilha logo liga para Bernarda e Bernarda diz que precisa dele urgentemente. Padilha diz a Bernarda que acabou de ver um anúncio onde aparece o filho de Maria com uma mulher. Leandra liga para a recepção do prédio e pede um uísque, mas eles recusam de levar, devido que Max proibiu que levassem coisas a ela. Max diz para Alonso ir embora descansar. Maria diz para eles pararem de discutir e fala que seu filho está sumido há 2 dias e só sabem que uma senhora está com ele. Max a abraça. Leandra está cada vez mais viciada e começa a derrubar as coisas e diz que é a grande Leandra Montenegro. Ela chora. Depois, Max e Alonso discutem novamente e Alonso diz que dará o apoio que Maria precisa e irá ajudá-la a encontrar o bebê. Max diz que está no lugar que lhe corresponde estar. Então, Max manda Alonso ir embora, mas ele não vai. Max recebe uma ligação perguntando se ele procura por um bebê. Depois, essa pessoa desliga, que é Padilha, e Max se irrita. Padilha e Escorpião estão juntos e Padilha diz a Escorpião que Bernarda é muito mal. Maria pergunta quem era. Depois, Max recebe outra ligação e diz que é sua mãe e que ela está com problemas. Alonso diz a Maria que estará ali para tudo até encontrar o bebê dela. Bernarda vê o anúncio no telão em que aparece Mamãe Lulu. Pepino pergunta a Luciano Ferretti o que ele faz ali. Luciano Ferretti entrega uns desenhos a Pepino e depois vai embora e dá um beijo em sua mão e passa na bochecha de Pepino, que limpa e fica irritado. Fernanda vai a uma instituição de pessoas que fazem tratamento para voltar a andar. Fabiano está acompanhando ela, junto com o médico Heriberto. Max diz ao empregado do edifício que tinha dito para ele não permitir que ninguém entrasse. O homem diz que o único que foi lá só foi Guilherme Quintana, que diz que é um amigo muito próximo de Oswaldo. Max se encontra com Leandra. Ela diz que não pode se controlar. Max diz a Leandra que ela tem que parar de beber, pois destruirá sua carreira artística. Leandra pede a ele que confie nela. Ele a abraça e diz que irá levá-la. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para estar ajudando o nosso canal. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!